Eu já tinha começado a gravar esse vídeo, mas sem querer finalizei ele no momento que não era pra finalizar. Bom, eu tô gravando ele de novo agora. Enfim, pelo menos eu tava só no começo, né? Tanto faz. Bom, eu tô bravo. Queria primeiramente explicar qual é a diferença de estar afim de uma pessoa e de estar apaixonado por ela. Bom, estar afim de uma pessoa é se interessar por ela em querer conhecê-la, principalmente pela aparência, que no caso a aparência é a primeira coisa que a gente se interessa pela pessoa. E também é uma coisa muito importante para os relacionamentos com a pessoa, né? E já quando alguém ama a pessoa, é porque ela já conheceu a personalidade dela, não só a aparência. Que no caso a aparência é algo que importa assim numa relação, importa muito. Embora algumas pessoas que eu julgo falsos moralistas digam que não, mas importa. Mas não é só o que importa, né? O que importa também é a personalidade da pessoa. E é assim com o elo entre aparência e personalidade, linda por fora, linda por dentro, que a pessoa se apaixona. Não é só com um ou com o outro. Quer dizer, talvez só com a personalidade talvez alguém se apaixone, mas eu acho meio difícil. A não ser que, sei lá, a pessoa julgue a outra bonita, mas outros, a maioria não julgue bonita. Aí ok. Aí é relativo, né? Beleza relativa. Essa é a diferença entre estar afim e amar. Ficar afim, se interessar por ela, principalmente pela aparência, amar, amar, tanto pela aparência, personalidade, tudo da pessoa. Você quer estar com ela, acompanhá-la e amá-la. É isso. Bom, primeiramente, eu iria falar aqui de um caso que eu vou mostrar aqui os casos qual eu me apaixonei por uma menina, né? O primeiro caso é esse daqui, de uma menina ao qual eu irei chamar Julieta. Bom, eu conheci Julieta no quarto ano ou quinto ano do ensino fundamental. Ela era, tal qual as outras aqui que eu vou mostrar, né? Porque ela segue um padrão, porque, né, aparência e depois personalidade. Ou seja, eu me atraio pela aparência, que é a qual elas aqui têm em comum, depois pela personalidade. No caso, ela era de estatura baixa, tinha cabelo loiro, ou pintado de loiro, não sei ao certo. Tinha um belo rosto, claro, e não era cheia nem muito magra. Era normal, assim. E no caso, Julieta tinha uma característica exótica, não sei o termo melhor aqui para falar, de ter os dentes tortos. Ela tinha uma cara dentária assim, o canino tortinho para fora, assim, né? Assim, para fora, o canino. Mas apesar disso, né, obviamente, eu achava ela muito bonita. Bom, não me lembro ao certo qual foi o episódio, o caso, a ocorrência em que eu a conheci. Só me lembro apenas que eu conversava com ela e que ela tinha uma conversa um tanto, digamos, provocativa comigo. Mas provocativa do jeito que eu gostava, né? Porque eu era apaixonado por ela, então eu tinha que gostar, né? Porque senão não faria sentido aqui. Tipo, ela era chata comigo, digamos assim. Por exemplo, me lembro-me apenas de dois episódios aqui agora. O primeiro, que não é bem coisa de chata, é mais de vergonha no caso. O primeiro é que uma vez, porque eu me gaguejo muito, né, falando, como dá pra perceber pelos vídeos. Pra caramba até, parece o gaguinho dos Looney Tunes até. E aí, no momento, meio que eu tive uma microfase de toda vez que eu me gaguejar, eu falava uma coisa, blá, 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 aí me corrigia e voltava a falar. E aí, numa vez que eu fiz isso, eu acho que eu fiz isso só umas 5 vezes no máximo, né? Mas eu fazia isso com outras pessoas, então ninguém falava, só que aí na vez que eu fiz com ela, eu tava lá falando uma coisa pra ela e eu. Dá, 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 dá. Aí ela começou a rir pra caramba de mim. Isso me traumatizou e aí eu parei de fazer isso. Acabou minha fase disso. Bom, outro caso aqui que eu me lembro que ela foi, digamos, chata. Se bem que essa não foi chata, né? Mas, enfim, releva. Aliás, eu tô relevando isso. Foi que o único caso concreto que eu me lembro foi que ela, uma vez, quando eu tava comendo um bolinho, daqueles industriais, tipo Ana Maria, tudo mais, bolinho industrial, ela falou lá dos malefícios do bolinho, de eu estar comendo bolinho, que no caso
Ela falou lá de um jeito até que exagerado, né, e tal, que eu dava colesterol alto, diabetes, tudo mais, que minhas veias iriam entupir, que eu poderia ter um ataque cardíaco, algo assim, que ela falou, do bolinho, só de eu estar lá comendo de boa o bolinho. E aí, foi o único caso que eu ficou na minha cabeça, do, da chatice dela, que no caso provavelmente ficou na minha cabeça porque ela falou palavras que eu não conhecia, tipo colesterol alto, eu não sabia o que era isso na época. E aí isso ficou na minha cabeça por causa disso, provavelmente. É a minha suposição. E, bom, e essas chatices dela, né? Essas provocações. Pô, meu, eu fico agoniando com esse meu olho torto aqui. Essas provocações dela, provavelmente, porque eu descobri depois de muitos anos, né, que muitas vezes quando uma garota está afim de um garoto, ela meio que enche o saco dele. Provoca ele e tal, tudo mais, porque ela está afim. Essa é a forma dela de demonstrar que está afim do garoto. Embora seja muito bizarro isso, né? Mexer o saco da pessoa com a pessoa apaixonar por você. Mas enfim, é coisa de mulher que eu não entendo. Ah, e bom, possivelmente ou não, provavelmente não, né? Porque no caso eu vejo muitas piadas sobre isso, né? Que a pessoa, o homem tá lá, o menino tá lá com a menina, aí a menina fala uma coisa, aí o homem não entende, aí depois de 10 anos o homem acorda, tá lá dormindo, acorda e fala: Caramba, eu perdi essa, tudo mais. Ou seja, tem muito piada sobre isso, porque provavelmente acontece com muita gente e tal, mas tá, para mim, provavelmente também foi por conta de eu ser autista, né? De eu ter uma capacidade sensorial de perceber os, a linguagem não verbal da pessoa de forma muito mais dificultosa. Ter muito mais dificuldade em perceber o que a pessoa quer falar indiretamente, tudo mais. E é por conta disso eu demorei muito para perceber isso, né? Ou não também, não sei, não tem como saber, mas é algo a se destacar aqui. Bom, a penúltima vez que eu vi ela foi no sétimo ano do ensino fundamental, no ônibus. No caso, eu também, provavelmente por conta do meu autismo, ou não, sei lá. Eu gosto de pensar que não, mas talvez, né? Eu era muito bom, aliás, tido como muito bom em matemática. Talvez um dos melhores alunos, ou o melhor, eu não sei, não me lembro mais, né? Faz 5 anos isso e tudo mais. E aí, ela, como era uma garota, apesar de loira, não burra, mas sim mediana, pelo menos no quinto e quarto ano, não sei no sexto nem no sétimo, mas ela chegou em mim e perguntou como que eu era tão bom em matemática, como que eu conseguia entender, aprendia, tudo mais. E bom, ficou aquela conversa mais do mesmo. Tipo, aquela conversa que não se tira nada, porque no caso eu era bom em matemática para ela e ela não conseguia entender como eu era bom. E para mim eu era, sei lá, normal e eu não conseguia entender como ela era ruim em matemática. Porque eu não conseguia, a gente não conseguia se botar no lugar do outro, né? Também, enfim. E aí ficou aquela conversa só de eu falando, ah, porque eu entendo. Aí eu entendo o que eles falam, eu entendo os cálculos e eu entendo. Só isso. E aí, no caso, ela ficou tipo, ah, e só. Foi isso, basicamente. A penúltima vez que eu falei com ela antes da pandemia. Que no caso, depois da pandemia, não falei mais com ela em nenhum momento, né? Bom, e aí depois, o último encontro que eu tive com ela, na real foi. Teve um encontro prévio antes do último encontro, que no caso foi no Enem, nos dias do Enem. Que no primeiro dia do Enem eu a vi ao fundo, porque ela estava explorando o colégio onde se fazia o Enem. No caso era o colégio que eu estudava. E ela estudava em outro colégio. No ensino médio, foi estudar em outro colégio. E depois no Enem ela foi fazer a prova no meu colégio, ela estava lá explorando o ambiente, né? Desconhecido para ela. E aí eu a via longe. E, curiosamente, ou não, né? Quer dizer, ou talvez até de um jeito esperado, eu a vi e ela me chamou a atenção. Não por ser ela, mas sim por ser uma garota bonita. E aí eu fiquei lá dando olhares assim, ao longe. E aí depois de alguns olhares eu percebi que, peraí, eu acho que eu conheço essa. Acho que eu já vi essa em algum lugar. Tipo, ah, Julieta, tudo mais. E aí eu fiquei tipo, será que é ela mesmo? Porque foi voltando assim o fluxo, o refluxo da memória foi voltando à minha cachola. E
E aí depois ela chegou mais perto, porque eu acho que ela fazia a prova em uma sala perto da minha. Ela chegou mais perto, eu consegui ver ela melhor. E aí eu reconheci ela pela a cara dentária. Ela tinha lá o negócio pra fora assim. Eu reconheci ela. É a Julieta, assim. E, e ela tava lá com a amiga dela também, né? Que ela tinha no ensino fundamental também, essa amiga. Ela tava lá com ela conversando e tal, tudo mais. Amigas de. Velhas amigas, né? Mas eu não falei com ela no primeiro dia. Eu falei com ela só no segundo dia. Que no caso, ela chegou lá pra fazer a prova na sala, tava lá esperando, porque ninguém entra na prova dela, ninguém entra de imediato, ou pelo menos quase ninguém. Ela ficou lá esperando na sala, eu cheguei nela e falei, oi, seu nome é Julieta? Ela falou, sim, tudo mais. E, oi, eu sou Paulo, você lembra de mim? Eu estudei com você no quarto e quinto ano do ensino fundamental, lá no colégio, lá. Que eu falei na outra tentativa de vídeo, mas não falei nessa. Ela falou, me lembro e tudo mais. Aí a gente ficou conversando lá, sobre coisas bem rasas, da passagem do tempo. Nossa, como é outro colégio lá que você estuda? Como foi seu dia ontem? E tal, coisas bem rasas que as quais eu nem me lembro direito. E, e é isso. E ela, e ainda por cima, nossa conversa bem rasa, né? Foi interrompida por um ocorrido dela. No caso, ela estava lá com a carteira de identidade atrasada. Ou melhor, sei lá, velha. Carteira de identidade velha. Ela estava lá, hum, com a cara dela bebê ainda, né? Provavelmente bem jovenzinha. E aí ficou, tipo, deu aquela confusão lá, ela foi lá ter que resolver isso. E aí a nossa conversa rasa foi reduzida. E eu acho que eu apresentei ela a meu amigo, a um amigo meu, e só isso. Aí depois ela quis ir pra sala esperar a prova. E a gente fica lá conversando comigo. É isso. Bom, e, e algo interessante e também relevante nisso é que, ao que parece, ela possui uma amiga que mora no mesmo bairro que eu. Uma amiga que possui o cabelo atualmente pintado de rosa, assim, nas pontas, e que vive usando tiara. Aí ela tem uma amiga, essa amiga que mora aqui no mesmo bairro que eu. Inclusive eu via ela todo dia. Eu não lembro se era quando eu ia pro colégio ou quando eu voltava, que eu via ela no ponto pra pegar o ônibus, mas eu via ela lá. E aí deu lá o plot twist, né? A reviravolta, tipo, caramba, uma amiga dela mora aqui, uau, mas tipo, irrelevante isso, né? Porque eu nunca vou falar com essa menina. E nunca mais vou falar com Julieta, provavelmente. Mas, enfim, eu disse escolher outro nome. Agora falar de uma paixão que eu tive depois de. Depois de 5 anos, ou 6, não, 6 anos sem me apaixonar, eu enfim tive outra paixão, que se chamava Emily. Espero que eu mantenha esse nome até o final aqui. Emily. Bom, Emily, eu a vi pela primeira vez, né? Fiquei afim dela pela primeira vez enquanto eu ainda morava em outra casa, não nessa. Que eu a vi quando era primeiro e segundo ano do ensino médio, eu a vi lá no ponto, para pegar um ônibus daquela outro bairro que eu morava. E eu nunca falei nada com ela, nunca tive nenhuma interação com ela, a não ser no máximo uma vez que ela e umas amigas estavam lá com a garrafa rosqueada muito forte, elas não conseguiam desrosquear a garrafa de jeito nenhum. E aí uma delas sugeriu para que eu abrisse, né, porque eu sou homem mais forte. Só que outras lá ficaram tipo, não, como assim? Só porque ele é homem? E aí tentaram lá com muito esforço conseguindo abrir a garrafa, felizmente. É a única vez que eu tive introduzido no mesmo contexto ali que ela, basicamente, mas não interagi com ela. A única vez que eu interagi com ela, a primeira vez que eu interagi com ela foi no terceiro ano do ensino médio que eu fazia. Ela era segundo ano do ensino médio. E no caso, eu acho que estava lá no contexto como é? Esqueci o nome do negócio. De monitoria, acho eu. Eu fazia monitoria e ela fazia karatê. Por isso que eu e ela ficávamos à tarde. Eu e ela e uns amigos nossos. Uns conhecidos nossos em comum. Bom, mas o contexto que eu tive o primeiro contato com ela
foi num contexto que ela estava falando sobre academia, sobre os treinos de academia. E pelo que eu lembro, ela falou que ela queria treinar todos os dias academia, fazer 7 vezes por semana academia. Aí no caso, outro amigo dela, que também é amigo meu, ou conhecido, mais conhecido, né? ahn, Falou lá que ela não deveria fazer isso, mas eu acho que ele não estava conseguindo explicar direito porque ela não deveria fazer isso. Treinar todo dia. Aí no caso eu, falar me intervir na conversa e falei que a fisionomia do corpo humano não é adaptada para treinar todo dia. No caso, porque os músculos precisam de descansar para conseguir regenerar suas fibras e crescerem. Porque caso eles fiquem treinando, treinando e treinando todos os dias, o músculo nunca vai conseguir ter um descanso para se regenerar e crescer. Vai ficar débil o músculo, né? Eu expliquei isso para ela. E foi a primeira interação que eu tive com ela, e depois disso a gente continuou conversando sobre algumas coisas lá, acho eu. Não me lembro muito bem. Bom, essa foi a primeira vez que eu falei com ela. E no outro dia, na segunda vez que eu falei com ela, foi em outro contexto, mas não foi pela tarde, foi em outro dia. E eu falei para ela que eu tinha. A gente teve uma conversa lá, eu não lembro mais sobre o que foi tudo, né? O contexto e tudo mais. Mas eu sei que em dado momento a gente foi lá numa lojinha de roupas, comprar roupas. Acho que ela não foi comprar roupa, mas foi acompanhar outra amiga. E depois outros amigos foram acompanhar essa amiga, e ela e eu fomos acompanhá-los e tal. E nesse momento eu falei para ela que eu queria ser escritor, né? Que queria fazer histórias. Inclusive estou fazendo uma história agora mesmo, um livro. Espero publicar ainda no primeiro semestre desse ano, esse livro. Mas se não publicar também tudo bem. Bom, eu expliquei para ela que eu tinha várias histórias, que eu inventei várias histórias já, né? Que eu já tenho as histórias na minha cabeça, só falta escrevê-las. E eu mostrei lá para elas os títulos das histórias. E aí ela começou a me perguntar sobre as histórias e tudo mais, e eu fui explicando para ela. E, hum, em dado momento, eu falei para ela que não daria tempo de explicar todas, né? As histórias. E aí eu falei para ela que, pô, que tal você me dar seu número aí para eu te mostrar, para eu te explicar as histórias que eu escrevi, que eu pensei em. Hum? Hum? E aí ela me deu o número dela pra eu explicar as histórias que eu inventei. No caso, eu não fiz isso em nenhum momento. Em nenhum momento eu expliquei as histórias para ela no WhatsApp, né? Mas eu não menti, realmente inventei essas histórias todas. Mas isso foi só um modo meio de conseguir o número dela, né? Que eu arranjei ali. Bom, isto foi no. Isso foi numa segunda-feira, acho eu. Não me lembro bem. É, acho que foi. Eu conheci ela sexta-feira, numa sexta. Depois eu passei o sábado e domingo pensando nela, mas não apaixonado ainda, digamos assim. Eu acho que eu me apaixonei mesmo. É, foi bem precoce, né? Acho que me apaixonei mesmo foi na segunda, que eu continuei falando com ela e eu captei a personalidade dela e pedi seu número. E aí, chegando em casa, eu falei com ela e falei que precisava mandar mensagem pra ela, um texto grande. Ai, bom, tá. Eu mandei lá um texto pra ela. Eu lembro que quando eu falei com ela, contactei ela no WhatsApp, ela tava na academia. Ela me mandou lá uma foto dela treinando e tudo mais. E eu falei pra ela que precisava falar uma coisa pra ela e que o texto seria longo, porque eu não conseguiria falar algo curto, né? No caso, não é que eu também tinha isso, né? Quer dizer, eu ainda tenho isso, que eu fico planejando, arquitetando como eu vou escrever as coisas. Tipo, eu mandei o texto para ela, mas não mandei ao vivo assim. Eu não fui escrevendo o texto sobre o que eu pensava, sobre o que eu sentia. Não, eu já tinha escrito antes de contactá-la. Eu acho até que eu tinha escrevido, que eu tinha escrito o texto antes de conseguir o número dela, acho eu. Eu escrevi lá no bloco de notas o texto todo, textão, pra ficar bem perfeito, mas artificial. E aí eu mandei para ela o texto, que no caso era um texto merda. Eu não sei nem explicar o que foi aquilo, pra ser sincero. Só sei que eu não soube muito bem o que eu
queria dizer, porque no caso. Porra. Ah, jovem só faz merda, né? Que no caso eu meio que ainda tava indeciso se eu gostava dela mesmo, porque eu queria conhecer ela melhor. E eu falei que eu queria, digamos assim, conhecê-la com segundas intenções. Tipo, ficar. Eu não sei. Um texto bem idiota. Bom, aí. Não sei nem explicar. Perdi a fala até. É. Porra. Enfim, foi um texto muito longo que eu fazia, que eu falava lá dos meus sentimentos que eu sentia por ela, que eu gostava dela, se ela se interessava por mim, e tudo mais. E eu falei pra ela, e aí, vai me aceitar, me conhecer melhor ou vai me rejeitar logo de cara? Ah, e aí, logo de cara me rejeitou. Aí pronto, né? Bom, de início eu fiquei de boa até porque, ok, uau, mas depois realmente foi começando a doer no fundo do meu coração o negócio lá. Mas enfim, né? Ah, também era tipo, isso é uma coisa que eu quero falar aqui. Já era uma coisa fadada ao fracasso, né? Isso aí. Que nem aconteceu com um livro que eu li, que eu achei incrível esse livro, que realmente o livro me leu, não foi o livro, não foi eu que li o livro, mas o livro que me leu, que foi o livro Noites Brancas do Fyodor Dostoevsky. No caso foi um livro assim que foi perfeitamente isso, uma situação fadada ao fracasso, onde havia lá um esperançoso, que era Eusito aqui. Bom, aí depois eu, digamos assim, cometi um erro inevitável. No caso, o erro inevitável foi continuar amigo dela, continuar falando com ela mesmo depois de ser rejeitado por ela. No caso, era um erro, um erro entre aspas, inevitável, porque ela era amiga de outras pessoas. E eu, inevitavelmente, uma hora ou outra, já que eu estava com essas pessoas, iria falar com ela também. Você não tinha como evitar, era inevitável o negócio. No caso, eu falo erro, por quê? Quando a dor que você se sente quando você está ali conversando com a pessoa, você interage com a pessoa, e você sabe que a pessoa te rejeitou, e que ela não te quer, e que ela, digamos, entre aspas, te despreza, tá? Essa dor realmente, não sei nem explicar, acho que foi uma das piores dores que eu assisti na minha vida. Porque não é uma dor forte, assim, é uma dor fraca, mas crônica, que vai te corroendo e vai te machucando cada vez mais. E simplesmente horrível, né? Mas, por outro lado, tem outras coisas. Enfim. Bom, nossa. Eu deveria ter me preparado melhor. Eu deveria ter me preparado melhor para fazer esse vídeo. Bom, calma aí. Bom, com a interação nossa amizade continuando a existir, mesmo depois de eu levar um baita fora. Aliás, foi um fora bem educado, tá? Ela era uma menina muito educada. Claro, eu não escolho qualquer mulher, né? Ela é uma menina muito educada e tudo mais, é um anjo, né? Basicamente. Mas, com nossa amizade ainda existindo, depois de eu ser rejeitado, eu meio que fui tentando, eu não sei na real, eu não sei o que eu pensava, mas eu meio que fui tentando, porque quando eu não fui rejeitado ainda, né? Eu tratava ela de um jeito meio cavalheiresco. Daí, depois de eu ser rejeitado, eu ainda continuei tentando tratá-la desse jeito, cavalheiresco, que eu tratava ela antes. É... Uma dessas formas que eu era cavalheiro, era, às vezes, pegar sua mão e dar um beijo. Principalmente em despedida. Sempre que eu me despedia dela, eu pegava lá e dava um beijo nela, na mão. Só que às vezes, tipo,
Eu não sei nem como falar isso daqui, tá? Mas só vou ler aqui então. Bom, senti que a assediei. Beijei na mão demasiadamente, achando que era algo talvez cavalheiresco, mas não era. Me aproveitei de sua meiguice e sua falta de desaforo. Percebi apenas quando tirou a mão numa hora de eu a beijar. Ai, ok. Bom, eu às vezes a beijava muito e eu senti depois. Eu não senti isso na hora, né? Eu achei que era tipo. Eu sou muito autista. Eu achei que era tipo algo inocente lá, tudo mais cavalheiro mesmo, só que depois eu fui meio que refletindo isso. Eu também dava muito abraço nela. Beijo e abraço. Muito. Mais do que em qualquer outra pessoa. Eu fui meio que refletindo isso no meu ser, eu percebi que, tipo, talvez eu tava fazendo isso para. Me. Sei lá, eu não sei explicar. Para me sentir melhor. Para proveito próprio. Isso que eu fazia. Não era para ser educado, não era pra fazer nada assim, era só pra eu conseguir enxugar minhas lágrimas. Digamos assim. E depois eu percebi que isso era muito errado, né? Que eu me senti muito mal depois de eu notar isso, né? E eu refleti sobre isso. Aí eu parei definitivamente. Nunca mais beijei ela na mão, nem nada assim. No máximo, às vezes eu beijava ela na cabeça, quando eu me despedia. Mas era raríssimo. Acho que foi só no último dia, acho, que foi só no último dia que nós nos encontramos e no aniversário dela. Que eu abracei ela, dei um beijo na cabeça. E aí eu disse parabéns pra ela. E no último dia, eu fui lá, dei um beijo na cabeça dela e baguncei assim o cabelo dela. Pra dar uma brincada, né? Eu acho que foi as últimas vezes que eu beijei ela na cabeça. Que eu a beijei. De qualquer forma. Acho que foi a última. Se eu não me engano, não me lembro bem. Hum, bom, mas ainda assim, né? Realmente é impressionante um negócio desse, porque ela, mesmo com isso tudo, eu acho que isso era uma coisa bem problemática, né? Pô, ela ainda continuava interagindo comigo normalmente, sei lá. Realmente é uma pessoa apaixonante. Bom, agora vamos para mais coisinhas aqui. Quanto mais eu falava com ela, mais apaixonado eu ficava. Era algo angelical, não só um rostinho bonito. Tipo, realmente, toda vez que eu falava com ela, que eu interagia com ela, era algo tipo espiritual mesmo assim. Eu me sentia revigorado, me sentia muito melhor. Embora depois piorasse, era tipo uma droga. Eu me sentia melhor ali, me sentia muito bem lá na hora, só que depois, com reflexões sobre ela ter me rejeitado, eu me sentia pior. Mas não tanto, até que compensava. Tipo, eu falei que foi um erro inevitável, um erro, porque no caso meio que a dor foi sendo compensada por ela. Ela conseguia compensar a dor que eu sentia por ela. Não sei nem explicar direito isso. Mas eu quero citar aqui uma passagem muito interessante do livro Drácula, do Bram Stoker, que eu li, e que, assim, não diz tão bem assim o meu sentimento, mas até que foi uma frase aqui interessante, sei lá. Foi uma frase do médico Van Helsing, que é um médico holandês lá do livro, que é um livro inglês, né? Ou seja, o médico holandês fala de um jeito meio truncado, assim, meio errado. Mas ainda assim ele fala frases muito bacanas e da qual eu vou ler aqui agora um trecho. Boas mulheres, ao longo de suas vidas, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, contam coisas que só anjos compreendem. E nós, os homens que buscam compreender, aprendemos a se ver com olhos de anjo também. Tipo, eu conseguia. Sei lá, não sei. Foi uma frase que eu me identifiquei com essa frase. Foi só isso mesmo. Bom, eu anotei. Ah, outra coisa também, né? Lá no meu diário, que tá ali em cima, eu anotei todos os encontros que eu tive com ela. Todos os encontros que eu tive com ela, eu anotei no meu diário. Então lá todos. Os sentimentos, as reflexões, os fatos mesmo. E tudo mais está no meu diário. Todos. Não teve nenhum que eu esqueci de botar, nada. Botei todos. Aos quais eu não consultei para fazer esse vídeo. Eu só fui aqui anotando nesse caderninho aqui, ó.
Fui anotando aqui algumas coisas que me lembrava dela, só da mente, né? E fui anotando aqui para ter o mapa mental para fazer o vídeo. Ou seja, umas coisas assim na minha mente mesmo que ficaram, marcaram mesmo. Ela foi uma pessoa que me marcou muito a minha vida, embora provavelmente eu não tenha marcado a vida dela em quase nada, ou em nada mesmo. Bom, agora eu vou mostrar aqui alguns episódios dos encontros que eu tive com ela. Bom, isso aqui foi no primeiro dia que eu falei. Eu tentei marcar aqui na ordem cronológica dos acontecimentos. Eu não sei se foi exatamente assim na ordem cronológica. Eu acho que não. Devo ter errado aqui em algum momento. O tempo de alguma coisa aqui, mas tentei botar na ordem cronológica dos fatos. Bom, o primeiro encontro que eu tive com ela, né, naquele lá da academia, também foi uma vez que eu fui, que nós fomos lá resenhar fora da escola, porque era antes eu fazia lá monitoria, depois ia pro karatê, e depois a gente ficava lá um tempo, porque não era no último horário da escola, né, que acontecia essas coisas. A gente ficava lá um tempo na rua mesmo, conversando, fazendo, falando um monte de merda, né? Como adolescentes merdeiros fazem. Bom, e em dado momento lá, eu estava lá com ela e com os amigos, e ela, eu lembro que ela, a gente, eu acho que eu, acho que não, acho que fui eu que reclamei, entre aspas, reclamei, que ela tava muito quietinha, que ela falou que não tinha nada pra falar. Aí eu perguntei pra ela, ah não, acho que não fui eu não que reclamou. Acho que foi outra pessoa que falou que ela tava muito quieta, e aí ela falou que não tinha nada pra falar. E aí eu perguntei, por que você pintou o cabelo? E aí ela começou assim, prepara que lá vem história, prepara. Assim que lá vai a história. Da qual eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que acho que ela pintou o cabelo por querer mesmo. Aí depois ela meio que, acho que alguém meio que a forçou, entre aspas, a pintar o cabelo novamente. Só que nessa segunda repintagem, ou terceira, ou enfim, o cabelo dela ficou meio frágil. E aí a cor do cabelo também ficou meio, não ficou muito homogênea, né? Ficou meio transitória assim a cor, não ficou uniforme a cor, né? E aí, no caso, ela falou que ela tava com medo de retocar a cor do cabelo. Porque ela tinha medo, porque ela viu que o cabelo dela tava meio frágil, assim, não tava muito firme. Ela ficou com medo de pintar de novo pra tentar corrigir e só piora ainda mais. E ela falou que não queria deixar o cabelo cortado, né? Não queria cortar o cabelo, deixar o cabelo curto. Ela gostava do cabelo dela longo. E aí, por isso que agora o cabelo dela tava feio, entre aspas. Porque pra mim tava bonito ainda. Embora eu prefira cabelo com a cor natural, ainda por cima, pra um cabelo pintado, não tava nada demais assim. Sei lá, o cabelo pintado de vermelho da outra lá é muito pior do que o dela. Mil vezes pior. Que é vermelho, e não uma cor natural de cabelo. No caso, vermelho sem ser ruivo. E aí ela falou lá que ficou muito triste com isso e tal. Eu acho que eu falei que o cabelo dela tava bonito assim ainda e tudo mais. Felizmente agora eu cliquei no botão certo, né? No botão de dar um corte e não de acabar o vídeo. Bom, outro momento, já depois, esse momento aqui que eu falei anteriormente, foi antes de eu me declarar para ela. E depois aqui, a partir de agora, foi momentos que eu falei, que aconteceram depois de eu me declarar para ela, né? No caso, eu estava lá, foi um episódio até que interessante, só que bom e ruim, porque ela falou que queria ir para casa logo, não queria ficar lá esperando de tarde novamente, porque geralmente eu encontrava ela de tarde, geralmente, né? Na hora da monitora, porque a gente era de turma diferente e tal, não tinha muito tempo para coisas assim e tudo mais. Eu também não tinha iniciativa de encontrar com ela, porque eu sou um frouxo e tudo mais. E ela tava lá na sexta-feira de novo, ela falou que queria voltar para casa logo, para arrumar coisas de casa. Só que aí, nesse momento, ela se separou do grupo e eu fui junto com ela. Ela foi lá comprar um lanche numa lanchonete, lanche na lanchonete. E aí eu continuei conversando com ela lá e meio que a nossa interação, meio que distraiu ela. Ela meio que acabou esquecendo que ela tinha se decidido a voltar para casa naquele dia de carro, para chegar mais rápido em casa para fazer as coisas, as tarefas domésticas, né? E eu me senti bem mal por isso, porque eu acho que foi eu que fiz ela se atrasar para chegar em casa. Caso eu não tivesse ido com ela, continuou a conversar, daí
ela teria chegado em casa mais cedo e tudo mais. Bom, nesse dia aconteceu um negócio assim, né? Porque é até complicado de falar, porque tinha um colega meu na minha sala que também falava com ela. Eu não sei como eles chegaram a conversar entre si, né? Provavelmente porque ele tem atitude. Eu não. Aí ele ficou afim dela e teve atitude pra falar com ela e tudo mais, né? Diretamente. E aí eu percebi que eles estavam lá conversando e tudo mais, né? Ele era conhecido como paraibano, porque ele não era daqui da Bahia, era da Paraíba, anteriormente. E eu falei com ela, pô, você tá falando com aquele menino lá? Ele é da minha sala, inclusive. Ela falou, tudo mais e tal. Eu falei, inclusive, pra ela que, uma verdade, eu não inventei, tá? Eu não minto. Eu falei de uma forma, é, como é que se diz? Uma forma sensacionalista, digamos assim, que ele jogava no Tigrinho. Ele falou pra mim. Eu lembro que eu tinha um amigo, um gordo com ele. Daí esse amigo falou pra o paraibano falou pra esse amigo que jogava no Tigrinho, chegando R$ 300 no outro dia lá no Tigrinho. Aí esse amigo que tinha em comum com ele perguntou: E aí, Paulo, vai jogar no Tigrinho também? Aí eu falei: Não, oxi. Aí ele falou: Por que, rapaz? Tudo mais. Aí o outro falou, aí o outro repetiu, o paraibano repetiu que ganhou R$ 300 no Tigrinho e falou que tava dando dinheiro. Eu falei: daqui a pouco você perde tudo. Ele falou: Misericórdia e tudo mais. Ou seja, provavelmente, eu não sei, né? Ele falou pra mim isso. Não tô inventando. E eu falei de jeito pretensioso para ela, né? Pô, ele jogava no Tigrinho. E aí, meio que talvez ela tenha percebido que eu tava sendo pretensioso com essas minhas frases, que não são mentirosas. Aí depois, eu perguntei pra ela o que que ela fez lá. Sei lá, não lembro mais o que eu perguntei. Acho que eu perguntei pra ela o que que ela conversou com o pessoal lá enquanto eu não tava com ela. Porque eu fui fazer a monitoria, ela foi lá pro karatê. A gente ficava separado, né? Eu ficava aqui na escola, eles iam lá pra associação que eles tinham fora da escola, pro karatê. E aí ela falou que conversou muito com o pessoal de lá. Eu falei, perguntou do quê? Falou do quê pra eles sem intenção nem nada, só querendo saber do que ela tava falando, pra interagir. Ela falou, pô, a gente ficou lá o tempo todo falando do paraibano. De um jeito que eu acho que ela quis me causar ciúmes. Tenho quase certeza disso. Mas enfim, foi nada demais. Eu acho que eu perguntei pra ela sobre o que ele falou com ela, sei lá, agora eu já não me lembro. Bom, outro momento desse mesmo dia, não foi tipo, desse momento que ela tentou me causar ciúmes, aí passou uns segundos, aí chegou esse momento aqui agora. Que é o momento que a gente foi num negócio lá que tava vendendo óculos, numa lojinha de óculos, não é lojinha, sei lá, uma barraquinha de óculos. A gente foi lá experimentar os óculos. No caso, ela queria experimentar os óculos, né? Eu só queria, sei lá, passear, mas ela foi lá, porque quis experimentar os óculos. E aí, beleza, de boa, né? Ah, e aí fomos lá e a gente falou sobre algumas coisas nesse momento também. Das quais, acho que eu falei pra ela que ela tava sexy de óculos, alguns óculos lá. Eu falei que ela tava sexy, mas não no sentido de tipo, nossa, que gostosa. Só no sentido sensual mesmo, sei lá, bonita. Mas eu falei sexy. Enfim. E aí depois eu botei um óculos lá pra, pra mostrar como ficava de óculos. Ela falou que parecia uma drag queen de óculos. Daí eu falei pra ela que eu não gostava muito de ser chamado de gay, né? De drag queen, nem de bi, nem de trans, nada disso. Porque eu já tinha sofrido bullying com isso, né? Por causa da minha aparência. Daí eu falei com ela muito respeitosamente, embora eu acho que ela tenha ficado um pouco sentida com ela ter falado isso, mas não quis deixar ela triste com o comentário dela, né? Mas eu falei com ela bem normalmente mesmo sobre isso, né? E tudo mais. Ela super entendeu, porque ela falou, porque ela brincou comigo, né? Porque ela brincava assim com outro colega dela, outro colega dela lá. Aí ela quis fazer essa minha brincadeira comigo. Só que no caso eu não gosto muito disso, né?
E ela se desculpou e tudo mais, coisa que não precisava se desculpar, né? E enfim, não me lembro mais muito desse dia, mas foi um dia legal, não sei. São os episódios, né? Que se passam aqui. Ah, eu ia esquecendo da coisa mais importante desse dia, desse episódio aqui dos óculos. Que ela falou. Ai, ela falou que. Ah, não, se você quiser me convidar, se você quiser me. Se você for passear comigo, tudo mais, em qualquer coisa assim, tenha paciência, viu? Porque eu gosto de olhar as coisas. Porque ela tava lá com os óculos há muito tempo já. Tava lá uns 10 minutos, 15 minutos vendo os óculos. Ela falou que se eu quisesse sair com ela, ou, ou passear com ela, eu teria que ter muita paciência. Daí eu fiquei tipo, na minha mente, pô, será que se eu chamasse ela pra sair, ela aceitaria? Só que eu nunca chamei ela pra sair. É, bom, ela falou que se eu fosse sair com ela um dia, ou passear, não lembro o que ela falou direito. Mas eu teria que ter paciência, né? Com uma piadinha aí, digamos assim. Só que eu fiquei pensando depois, pô, se eu chamasse, mas nunca chamei. Enfim, bom, ah, eu geralmente costumo dar presentes para as pessoas. No caso, presentes eu dou livros para pessoas. No caso, como eu falei no vídeo anterior, né? Que eu mostrei meus livros. Eu mostrei lá que eu tenho 3 livros aqui, que tem um corte pintado que eu mesmo pintei, porque eu quero dar de presente para alguém, da qual eu não sei ainda qual é, quem é. Mas eu tenho esse costume de dar livros para as pessoas. Geralmente livros que eu sei que eu não vou mais querer, né? Obviamente. Mas. E aí eu dei 2 livros para ela, para Emily. Eu dei o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Quincas Borba, para ela. E em outro momento, ela e outra amiga minha, nós já estávamos lá juntos. Essa amiga minha, eu dei para ela o livro do Dom Casmurro. A gente estava lá juntos. E no caso, a amiga do Dom Casmurro, eu tinha falado para ela que eu tinha tentado namorar outra menina lá, porque essa menina do Dom Casmurro, que eu não inventei um nome para ela ainda, então eu vou chamar só de menina do Dom Casmurro. Ela, eu falei para ela que eu tentei anteriormente namorar uma menina e foi rejeitado. Deu lá um pedido de namoro, que foi muito pior do que isso, mas foi um pedido de namoro. E aí foi rejeitado, porque a menina no caso tava com receio de falar para um menino que ela gostava que ela tava afim dele e levar um fora. E aí eu meio que tentei incentivá-la a fazer isso, porque eu falei que lá aqui fora são normais, é normal levar fora, é normal sofrer na vida. Eu tentei incentivar ela, mas não adiantou muito, pelo menos não a curto prazo. Depois eu fui saber que ela realmente falou pro menino que ela gostava que ela gostava dele. Só que também deu errado, né? Mas, coisa da vida, tudo mais. E nesse encontro de eu, Emily e a menina do Casmurro, ela tava lá com um creminho de pele. Nesse momento que é vergonhoso, tá? Ela tava lá com um creminho de pele que ela passou lá na pele da gente, passou na mão, passou pra cheirar. Só que o creme tinha um cheiro péssimo. E, na ocasião, a gente tava lá no ponto de ônibus. Havia o cadáver de um cachorro ao longe, assim. Tava ventando. Uma ventania lá. Que no caso, às vezes, puxava o cheiro do cadáver do cachorro para nós. E o creme tinha um cheiro muito ruim. E, pô, tipo, na ocasião lá, eu achei que foi nada demais, sei lá. Mas agora realmente agora quando eu vejo, mas posteriormente que eu falo, eu vejo que, caramba, eu sou um retardado. Porque eu falei lá que o cheiro do cadáver do cachorro não tava tão ruim quanto o cheiro do creme que ela passou na minha mão. No caso, eu falei isso porque o cheiro do cachorro só ia vir de vez em quando, por causa do vento. Sem o vento, não veio cheiro de cachorro. Aí é por isso, pela, pela oferta de cheiro,
ser muito menor do que o cheiro do creme, eu falei que o cheiro do cachorro era menos desagradável do que o creme das mãos que ela passou nas minhas mãos. É, aí depois a menina do Casmurro depois foi falar disso pra mim, né? Tipo, que ela sabia que eu sou autista, né? Ela foi tipo, não, você não precisa falar. Ainda bem que ela falou de jeito bem modesto pra mim, né? Porque, caramba, caramba. Bom, ah, agora que vai ter uma sequência de coisa vergonhosa. Sequência de dois. Coisa vergonhosa. Em outro dia, nós estávamos lá à tarde, novamente à tarde, né? Lá no refeitório para almoçar. E começou a ter um papo lá, um assunto, que gerou em Emily falar que não queria namorar no momento, pois ela tinha o pensamento de que ela deveria namorar apenas quando ela estivesse bem financeiramente. E não e não má financeiramente, porque ela queria meio que se garantir que pra ela não importava se o homem estava mal financeiramente ou bem financeiramente. O importante era ela estar bem financeiramente. E aí ela disse que você queria namorar quando ela tivesse melhor financeiramente. Tudo mais. No caso, eu tenho um pensamento um pouco diferente, né? Para mim, o mais adequado, o mais lógico é o casal crescer junto. Seja pobres, ou seja médios, ou seja ricos já, o casal se unir para se complementar, para conseguir crescer ainda mais juntos do que sozinhos e tudo mais. E no caso, eu, de forma um pouco despretensiosa, tá? Mas ainda assim com receio dela achar que estava sendo pretensioso. Posteriormente, já no dojo do karatê, eu fiquei com vergonha, né? Mas perguntei pra ela por que ela não queria namorar naquele momento. E no caso ela me falou isso pra mim. E aí que ela, na real, no caso ela repetiu pra mim, né? Só pra eu ver se era isso mesmo que ela quis dizer. Para ela reformular o que ela falou. E aí eu quis lá mandar o meu ponto, que no caso é o mais correto para mim é um casal crescer junto, se complementar. Um casal, uma pessoa complementar a outra, para crescerem juntos, para serem um expoente um do outro. Soma, multiplicação, tudo mais, blá 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 blá. Só que no caso, quando eu ia falar isso para ela, não com a intenção de fazer elas meio que querer voltar atrás e ficar comigo. Pelo menos não intenção direta disso. Mas só a intenção de fazer ela refletir sobre isso mesmo. Aí quando eu ia falar isso para ela, o apito do lado do dojo, do karateca, do mestre, do líder, sei lá, eu esqueci o nome agora do negócio do karatê. Aí tocou, foi chamado, né? Eu não sei, eu esqueci agora se era apito ou se era só um grito, tudo mais. Enfim, ela foi chamada para começar os treinos de karatê. E aí eu não consegui falar isso para ela. E aí ficou só ela falando, ela ficou lá só a vaga fala dela falando que ela queria namorar somente quando eu estivesse bem financeiramente. E aí eu fiquei calado. E aí, sei lá, acho que ela pensou que eu queria que ela reconciliasse. Bom, não estava tão errada, mas não era só isso que eu queria. Queria fazer ela refletir. Refletir. Bom, cadê? Bom, outro momento, nós estamos falando sobre ambições da vida, sobre o que queremos para a nossa vida, como sobre coisas profissionais, né? E também outras coisas também, das quais não lembro muito bem o que eu falei, mas anotei aqui o que ela falou para mim. Ela queria, ela me disse, se eu não me engano, que ela queria muito ser cirurgiã plástica, que ela gostava do sentimento, da sensação de deixar as pessoas mais felizes e mais bonitas. Que no caso, esse negócio, né, de querer trabalhar para gerar sentimentos para as pessoas, tipo, sei lá, veterinário, que quer ser veterinário para deixar os pets felizes, para ajudar os animais, coisa assim. Ou então, trabalhar numa ONG, porra, quer dizer, se bem que ONG não é financeiro, né, mas, enfim, coisa assim para ajudar as pessoas e não somente pelo dinheiro. No caso, não sei explicar direito, mas no caso, isso é um pensamento meio infantil.
na minha opinião. Mas ok, dane-se, né? Dane-se isso. Só que, no caso, o importante é trabalhar, gostando do trabalho e ganhando bem, né? Não vale só trabalhar por gostar. Ou então trabalhar por gostar do conceito do trabalho. Também tem que gostar do trabalho em si, do que está fazendo. Por exemplo, o veterinário, né? Ele não só. Eu tô falando veterinário porque eu tive um amigo que queria ser veterinário, porque ele pensava num jeito muito romantizado a profissão de veterinário. Eu acho que a Emily também pensava, eu acho que a Emily também pensa, ou pensava, de um jeito muito romantizado a profissão de cirurgiã plástica. Que no caso, esse meu amigo, ó, que eu vou chamar de Matias, acho que foi isso que eu botei o nome dele aqui, Matias, deixa eu ver. Hum, acho que foi, não lembro, enfim, não encontrei aqui. Eu chamei Matias. Ele queria ser veterinário, só que ele não sabia que veterinário fazia, tipo, abrir animal, arrancava órgão, fazia cirurgia e tal para desentupir o intestino, outras coisas também que veterinários fazem e tudo mais. Para ele era uma coisa muito romantizada, mais leve. Aí no caso, depois que eu falei isso para ele, que era uma coisa. Que veterinário é uma profissão pesada, né? Pensando que você ama os animais e você tem que abrir eles e tudo mais. Eu falo muito tudo mais, né? Mas enfim. É vício de linguagem. Isso é um trampo um pouco pesado para você, emocionalmente, né? E aí depois que eu falei isso pra ele, ele meio que desistiu de ser veterinário. No caso, a gente era criança. E a Emily aqui já era adolescente. E aí eu falei pra ela por que que ela queria ser cirurgiã plástica. E ela falou dessas sensações. Das sensações de gerar sentimentos bons para as pessoas. Que, no meu ver, é uma motivação infantil. Mas, dane-se, né? E no caso lá, acho que ela falou que não gostava muito de medicina. Eu não sei, eu chutaria que ela que ela vai trocar essa ambição muito provavelmente. Quase certeza, né? E outra ambição aqui que eu falei para outra ambição aqui que eu falei sobre também, que ela falou sobre, é que ela tinha muito interesse em falar outras línguas, das quais lembro apenas português e o latim. Ela falou que queria muito poder aprender essas línguas. Aí no caso, eu perguntei para ela, por que você tem interesse, né, em aprender essas línguas? Ela falou só que ela falou só porque era legal. Daí eu já meti um ensinamento para ela. Porque eu sou muito dessas, né? Eu meio que tento dar conselhos um pouco filosóficos, flexíveis para as pessoas muitas vezes. Aí no caso, eu falei isso para ela. Não tem como você aprender uma coisa, um idioma principalmente, se você não tiver um objetivo em mente. Por exemplo, por que que o inglês é tido como uma língua fácil de aprender? Embora eu ainda não tenha aprendido, mas isso não vem ao caso. Por que é tido como uma língua fácil de aprender? Porque os benefícios que você tem aprendendo inglês são muito gigantes. Como a oportunidade de emprego e mais ou menos isso, né? Muitas oportunidades que você tem aprendendo inglês. Por quê? Porque os americanos, os ingleses e os canadenses, e os australianos, até os indianos, eles falam inglês. Com você aprendendo a língua deles, você pode ir para com eles, para trabalhar para eles e ganhar salários muito melhores. E também conversar com outras pessoas, outros empresários desse país, para eles te contratarem, mesmo você estando no seu próprio país. E você ganhar em dólar no Brasil, por exemplo. Esses são os benefícios que te geram motivação para aprender inglês. A mesma coisa acontece com, em menor escala, francês, espanhol, italiano e tudo mais em menor escala, mas ainda acontece isso. Aí no caso eu perguntei para ela por que ela queria aprender especificamente latim. Ela falou que só porque era legal, ou algo assim, que ela queria. Querer por querer. Eu falei para ela que provavelmente nesse jeito ela não iria conseguir, porque ela não tinha motivação clara em mente, ela só tinha um querer por querer. E é muito difícil aprender um idioma só porque quer, sabe? Você tem que ter algo em mente, um objetivo claro para você conseguir executar, não só aprender um idioma, mas executar o que você quer, o seu ato, da forma mais perfeita possível, da forma mais top possível. E também ela falou de um jeito muito pressionado.
essa outra coisa aqui também, que ela falou que queria passar logo o neném pra passar na faculdade logo e tudo mais. Só que ela falou isso de uma forma que eu senti que ela meio que estava se sentindo pressionada quanto a isso. Embora eu não consiga reconhecer muito bem, né? Modéstia à parte, não consigo reconhecer muito bem quando a pessoa tá tendo um sentimento, mas eu acho que eu consegui captar daquela vez. Acho. Também não tem como ter muita precisão. Mas eu senti que ela estava sendo pressionada para isso. Eu falei que. Eu falei a frase típica, né? Acho isso. A pressa é inimiga da perfeição. Você não precisa fazer coisas tão rápido assim caso você não tenha se decidido, sabe? Porque no caso, como eu falei aqui antes, provavelmente, muito possivelmente, muito mesmo, ela vai querer trocar de ambição profissional daqui pra frente. Ou já trocou, sei lá, não tem como saber. Ou não também, né? Mas eu acho que vai. De cirurgiã plástica. Porque também ela falou lá que não gostava muito de medicina e tal, que não se adequava muito bem a isso, algo assim. E possivelmente ela iria trocar de ambição posteriormente. Ou seja, ela iria passar no Enem rápido, ia fazer faculdade rápido, para provavelmente depois se arrepender e querer trocar. Ou seja, eu falei para ela que valia muito mais a pena ela ter um momento dela de reflexão, embora eu meio que hipocritamente tinha passado no Enem com 18 anos, porque ela falou que queria passar com 18 anos. Eu falei que ela que não precisava passar com 18 anos, mas eu passei com 18 anos. Com 18 anos, porque eu já tinha a ambição de querer estudar em contabilidade e querer ser escritor à parte. Eu quero ser contador, o garantido, salário garantido de contador, e quero ser escritor à parte disso. Eu já tinha essa ambição. Eu acho que eu não iria trocar, porque eu gostava de conta, eu gosto de contar. Eu tenho aqui o livro de economia, que eu estou gostando do livro, e tudo mais. Tipo, tinha uma base até que sólida para continuar isso. Então, eu acho, no meu caso, poderia me manter assim de boa. Mas no caso dela, embora não seja muito bom julgar, mas eu acho que no caso dela era mais elástico as possibilidades dela mudar. Tinha mais variáveis, era mais versátil ela mudar de ambição. E aí, no caso, eu falei para ela que ela não precisava ter essa pressão toda de querer passar logo o neném. Ok? Mas no caso, eu acho que não adiantou muita coisa, porque ela continuou querendo passar o neném. Enfim, que passe, né? Que passe logo. Mas no caso, ela não precisava fazer faculdade logo, no caso. Mas se você quiser fazer, que faça. Enfim, né? Bom. Ah, outra coisa também. No caso, eu tô aqui na listinha ainda. Vou estar aqui um tempo ainda na listinha. Outro momento, não sei se foi nesse mesmo dia, não lembro. Mas eu acho que outro momento, eu acho que foi nesse mesmo dia. Ela falou que se sentia mal por nunca ser a melhor, por, por não ter muita autoestima, acho eu, algo assim. Por errar bastante. Porque não lembro o que ela falou por completo. Mas eu lembro que uma das coisas que ela falou lá, inclusive ela estava errada, ela falou que não era muito boa no karatê. Que inclusive ela estava errada, né? Porque ela era a melhor do karatê. Não tô zoando. O sensei, senpai, enfim, lá do karatê, que era meu amigo Bruce, ele falou que lá Emily era a melhor no karatê. Mas ele não falou pra ela, porque eu não queria pressioná-la. Mas tô aqui falando agora que ele falou pra mim que ela era melhor. Ou seja, ela era melhor sim, só que ela não se sentia a melhor. E no caso eu levei isso em consideração. No karatê, e também não sentia melhor, eu também acho que não estava muito bem com as notas da escola, algo assim. Eu não lembro agora direito o que ela sentia no momento. Mas eu falei para ela que tudo bem errar, faz parte errar. E errar não é ruim. Reconhecer os seus limites não é ruim. Porque se reconhecer mais você mesmo é autoconhecimento. E autoconhecimento é sempre bom. Autoconhecimento. Se conhecer melhor. Saber quem você é. Saber o que você quer. Saber o que você quer se tornar. Isso nunca é ruim. Eu falei tipo isso pra ela. E, embora eu não sei se ela foi impactada com isso. Não sei. Mas eu mergulho muito nessa frase que eu falei. Eu acho que pra mim foi uma frase assim de. Uma frase de efeito muito cinema. Então, mas realmente eu fiquei muito feliz de ter falado isso pra ela.
Espero que ela tenha absorvido muito bem essa informação. Enfim. Bom, outro momento, eu acho que agora foi em outro dia. Esses dois aqui foram no mesmo dia, mas agora vai ser outro dia. Ela falou que estava triste com sua relação com Deus, porque ela falou que não estava indo muito à igreja e que isso estava meio que piorando a sua relação com Deus. Aí eu falei para ela, eu citei aqui uma história, aqui, peraí. Ai, tô com muito medo de, sem querer, encerrar o vídeo de novo. Faz uma hora que eu tô gravando e eu vou ficar muito, muito triste se eu. Enfim, melhor nem pensar nisso. No caso, quando ela falou lá da sua relação com Deus e que ela estava indo pouco à igreja, eu mencionei aqui para ela. Eu não lembro mais se ela era evangélica ou católica, também não me importo. Eu falei aqui para ela sobre o livro Padre Sérgio, do Lev Tolstói. No caso, trata muito bem sobre isso. Sobre a relação aqui do Padre Sérgio, que virou um monge e que ele se sentia, né, pouco próximo de Deus. E com isso ele foi meio que se tornando um fanático, cada vez mais fanático em templos religiosos, em praticar sua religião sobre os mandatos, as ordens de outras pessoas. E com isso ele ia cada vez mais se distanciando de Deus. Eu falei para ela pela história toda desse livro aqui, tá? A história toda do livro, eu falei lá a lição de moral dela, da história aqui. No caso, o padre Sérgio só começou a se sentir mais próximo de Deus depois que abandonou a igreja. Porque, ou o templo religioso. Porque ele sentiu, né, que não estava mais agindo no nome de Deus. Não estava mais agindo para Deus. Estava agindo para os homens da igreja. E no caso, ou seja, aqui ele só foi realmente encontrar Deus depois que largou a igreja. Embora isso não seja a mensagem do livro, né? Porque no caso a mensagem do livro é tipo uma mensagem empreendedora do livro, né? Seja independente de você mesmo. Tenha seus objetivos para você e não para os outros. Essa é a mensagem do livro. Mas no caso do livro aqui, esboça essa mensagem a partir deste contexto. Desse contexto que batia com o contexto dela. E aí eu falei a mensagem aqui para ela. Sobre isso, sobre o cara que encontrou Deus sem necessitar da igreja. E aí, no caso, ela falou que estava triste com a sua relação com Deus, porque não ia mais à igreja. E aí, isso aqui, né, falei essa história aqui pra ela e espero que ela tenha gostado da história. Ou não, né? Porque, sei lá, acho que o Tolstói era ortodoxo, e aí ela não era ortodoxa, e aí talvez não tenha gostado. Ou, sei lá, vai ver ela era evangélica, aí como tem padre, ela não gostou. Ou não sei, ou também não tem nada a ver. Mas, enfim, espero que ela tenha gostado da historinha aqui que eu falei pra ela e do ensinamento que ela trouxe. Eu ficaria muito feliz se ela tivesse gostado, se ela realmente tenha gostado. Bom, agora vamos para o momento dos momentos aqui. Que no caso ela foi a única pessoa na minha história que ouviu um desabafo meu, o desabafo meu sobre a morte do meu avô, por parte de pai. No caso, o meu avô, ele queria muito me visitar, porque ele não me via há mais de uma década e meia. Meu avô por parte de pai. O pai do meu pai, né? Ele não me via há anos. Aí ele ficou, porque ele já não conseguia mais se mover, né? Porque ele era cadeirante. Ele acho que quebrou a perna e tudo mais. Eu não conseguia mais se mover. E ele queria muito que eu fosse visitar ele, porque ele queria ver o netinho dele. Ele ficava lá falando, cadê meu netinho? Meu netinho. Nossa, até dá uma dó aqui. Ele falava meu netinho e tudo mais. E aí eu falei para ele que eu iria visitá-lo nas férias do terceiro ano do ensino médio. Quando acabasse as aulas do terceiro ano do ensino médio, nas férias, eu iria visitá-lo. Só que ele faleceu antes de eu visitá-lo. Antes das férias. E o pior é que ele ficou meio que magoado com isso. Porque ele, por alguma razão, porque velho é assim, né? Velho inventa coisa e acredita na coisa que ele mesmo inventa, às vezes, porque também já tá meio biruta da cabeça. E ele ficou com o pensamento de que eu provavelmente iria visitá-lo na época de eleição da municipal que teve. Aí ele ficou lá pensando, com expectativa de que eu fosse visitá-lo na época de eleição e eu não fui visitá-lo, né? Porque eu não tinha falado isso em nenhum momento. E aí ele ficou muito triste com isso. E ele faleceu antes que eu fosse visitá-lo. Alguns meses, acho que 2 meses antes de eu poder ir visitar.
por aí. Ele acabou tendo morte súbita, né? E eu nunca conheci e nunca irei conhecer o pai do meu pai. E isso me deixou muito triste. Eu chorei, né? Porque por uma falta de oportunidade, e enfim. Inclusive, eu falei isso para ela eu falei isso para ela porque provavelmente no dia anterior a esse dia eu tinha ido caminhar na praia. E eu fui sem óculos de sol e eu tava com o olho vermelho por causa do sol. Provavelmente foi isso. E ela falou que parecia que eu tava chorando e tudo mais. Só que eu falei pra ela que não, eu chorei no dia. Eu chorei anteontem, nesse dia aí. Na perspectiva desse dia, eu tinha chorado anteontem. Eu falei pra ela porque eu tava chorando, porque eu chorei nesse dia, né? Eu falei ela desabafo pra ela, contei ela do meu avô e tal. Também falei que teve um evento. Deixa eu até pegar aqui o negócio. Isso aqui, ó. Isso aqui foi uma medalha que eu ganhei num evento que teve da escola, do qual eu não vou tirar aqui da caixinha. Mas no caso, apesar de eu ter ganhado a medalha de primeiro lugar, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Mas vou deixar para explicar outro momento. Apesar disso aqui, eu ainda fiquei bem triste com alguns acontecimentos desse evento aqui. Eu também falei isso para ela. Porque no caso, essa medalha era para ganhar, mas a partir de votação popular. Muito interesse popular, tá? Porque no caso, era lá um site que a gente tinha que votar. A gente podia votar várias vezes. Eu votei mais de 6.000 vezes nesse negócio aí. E, e no caso, eu tava meio desmotivado na época, né? Foi na mesma semana que teve esse evento para votar, meu avô faleceu. E aí com isso eu fiquei muito triste, fiquei na bad, digamos assim, e eu fiquei desmotivado para votar. E no caso eu não falei isso para minhas companheiras de votação, né? Eu não falei isso para elas. Eu não lembro porque eu não falei, mas eu não queria falar para isso para elas. Ah, enfim. E com isso, com eu não votando muito no evento lá, né? Elas meio que ficaram bravas comigo, que implicaram comigo, que falaram que eu não tava fazendo nada e tudo mais. E aí isso também me deixou mais triste ainda, né? Porque, poxa. Enfim. Eu falei isso para a Emily também. E Emily foi a única pessoa com quem eu confiei, né? Para me desabafar, com quem eu me senti livre para me expressar o que eu sentia naquele momento. Que foi provavelmente uma das piores semanas que eu já tive na minha vida. A semana em que eu, em que eu perdi meu avô e que eu sofri implicâncias dos meus colegas, porque eu não tava com motivação para votar. Ah, lembrei. No caso, eu não queria falar para elas que eu não votava por causa do meu avô, porque elas estavam meio que muito competitivas na competição. Muito competitivas. E elas queriam votar, elas estavam votando em qualquer momento. Todo momento. Estavam votando no banheiro, no sofá, tomando banho enquanto votava, tudo mais, enquanto eu tava muito mais recluso, né? E aí elas estavam muito empenhadas nisso. Elas estavam muito bravas. Me deram uma bronca. Foi essa palavra que eu queria falar. Me deram bronca disso. Estavam muito indignadas com eu votando pouco. Elas queriam que eu votasse muito de qualquer forma. E aí, com isso, eu fiquei com medo de eu falar para elas que eu estava desmotivado para votar porque meu avô faleceu. Eu fiquei com medo de elas falarem tipo, deixa isso pra lá, sei lá, coisa assim. Que elas fossem, digamos, babacas com esse fato, né? Do meu avô ter falecido. Aí eu fiquei, porque, tipo, se elas falassem isso pra mim, que elas falassem, tipo, ah, tudo bem, não sei o quê, qualquer coisa do tipo, assim, eu não sei nem que reação teria, tá? Provavelmente eu xingaria elas pra caramba e tal, tudo mais. Eu quis evitar isso. Realmente eu ficaria muito. Eu ficaria. Eu ficaria com raiva de tristeza. Se ela falasse pra mim, porque elas estavam muito competitivas. E aí eu só evitei falar isso, eu omiti esse fato, ok? E aí, Emily foi a única com qual eu tive confiança para falar isso pra ela.
Ah, é, esse foi um desabafo que eu fiz para ela. Foi realmente um desabafo muito libertador, digamos assim. Muito bom. Ela é uma pessoa maravilhosa, né? É uma pessoa maravilhosa. Realmente quem tiver a chance de tê-la em sua vida vai ser um abençoado. É, bom, e também teve um caso aqui, agora já é mais de comédia, né? Esse caso aqui. Que foi assim, no final de ano, ela meio que fez lá um eventinho, Emily fez lá um eventinho de beijar as blusas alheias dos seus colegas. Aí no caso todo mundo lá beijou ela. No caso a gente não sabia ainda por quê, porque ela era segundo ano. Só que depois eu fui entender, não sei, quer dizer, não sei se foi de propósito, né? Porque foi meio que no mesmo timing. Ela meio que se mudou para outro lugar, que foi Pernambuco. Ela foi se mudar para Pernambuco. Nessa época aí que ela fez o eventinho de beijar de beijar a camisa dela, a farda dela escolar. Né? No caso a gente não entendeu antes porque ela era segundo ano, mas depois entendeu. Eu não sei se é porque ela já sabia disso, ou se ela fez sem pretensão de saber, já que era disso e tal, sei lá, o que eu tô falando, enfim. Aí, um monte de colegas lá foram beijar a blusa dela e fazer a assinatura. E ela beijou a minha também, que ela também foi beijar as de outros. Ela deu vários beijos em várias blusas. A luz. Ela deu beijo em várias blusas, incluindo na minha blusa. Eu vou pegar aqui a blusa com qual ela deu beijo. Que é essa daqui, ó. Essa blusa aqui ela deu um beijinho, tô tapando aqui o rosto dela, o nome dela tá nascendo aqui, ela deu esse beijinho aqui na blusinha, na farda escolar. E ela foi a única que eu deixei dar um beijo, tá? Porque outros queriam me dar um beijo também, só que não. E eu só deixei ela beijar, e assim na minha blusa. E no caso meio que deu uma situação, né, meio tragicômica, porque eu só deixei ela me beijar, esse não é o nome dela. Só que ela deixou todo mundo beijar ela e esse não é o nome lá. Eu me senti tipo aquele cara que tá namorando uma menina que transa com vários. Digamos assim, né? O cornão. Eu não sei porque eu falei que é cômica, porque isso não é cômico, mas. Enfim, foi isso. Eu deixei só ela me beijar, e ela deixou vários beijarem ela na blusa, e deixou lá a marca de batom. No caso não é batom, isso aqui é tinta guache, ou tinta de tecido mesmo, e tudo mais. Ahn, agora, sim. Bom, em outro momento, tava lá no evento, acho que no mesmo dia que eu fiz o desabafo. Aqui já tá aqui um erro de cronologia. Acho que esse evento aqui que eu vou falar agora foi no mesmo dia que eu falei do desabafo, do meu avô falecido. Foi num dia. Ou na mesma época, na mesma época ali, na mesma semana. Foi num dia que tava lá, eu tava na reunião de leitores da escola. Reunião de leitores da escola lá, um evento que no caso se chamava Ler e Viver, ou Ler é Viver, algo assim. E eu mostrei lá alguns livros meus, né? Dentre eles, este daqui, do H.P. Lovecraft. Lovecraft. Oh yeah, I am Gringo. Que no caso é um livro de terror. E tem essa ilustração aqui, ó, no final, que é a ilustração meio perturbadora, né? Se eu encontrar aqui, ó. No caso aqui é um homem e aqui no fundo, ó, um cabrito. Aqui é uma caveira, caveirinha, outro bicho aqui também. No caso, ela falou que parecia um demônio. Daí eu falei que é só uma pintura e tudo mais, né? Porque. E aí depois ela falou se eu não tinha medo disso. Porque ela era meio medrosa. Digamos assim. Ela é tímida, contida, né? Uma pessoa contida, então. Mas ainda assim muito inspiradora. É, eu falei pra ela que não tinha medo porque eu sou ateu. Não acredito em nada disso aqui. Ela falou que. Ah, então por isso você não tem medo, né? Eu falei assim. Ela ficou super de boa. Realmente é uma pessoa maravilhosa, essa menina. Ela ficou super de boa comigo, não tentou me convencer, acreditar no credo dela, né? Igual alguns cristãos aí fazem. Se bem que é, né? Diz aí no livro sagrado deles, né? Tudo mais, ela foi super gente boa, nem se importou com isso. E foi ótimo. Foi uma grata surpresa. Ver que ela era bem tolerante com isso.
E também no mesmo dia eu falei aqui, né, o livro que eu falei anteriormente aqui de Noites Brancas para ela, porque eu levei Noites Brancas lá por dia para o encontro dos leitores. Aí no caso ela falou que uma amiga dela chamada Van Gogh, uma amiga dela chamada Van Gogh, queria muito ler esse livro aqui. Então eu falei para ela, um pouco da história desse livro aqui, e eu falei para ela, sem ela saber, né, que esse livro aqui foi realmente incrível para mim. No caso, isso aqui é um livro incrível também, porque houve algumas coincidências nessa história aqui com a minha vida. No caso, é lá a vida de um frustrado que vê lá uma menina que é o qual se apaixona em pouquíssimos dias, igual eu, né? Se apaixonou em poucos dias, depois de conhecê-la de fato. Começa por aí. E também a menina tinha 16 anos aqui, né? Ela e Emily tinha 16 anos. O nome da menina no romance aqui é parecido com o nome de Emily de verdade, tá? E essa menina também, tanto Emily quanto ela, mora com a avó. Você teve um monte de coincidências, quase que sobrenaturais, na obra de Dostoiévski, para mim. Isso aqui realmente meio que me deixou em choque, né? Porque uma vez eu tinha visto num vídeo de alguém que às vezes o Dostoiévski meio que sobrenaturalmente descreve você, leitor. No caso aqui foi coincidência, né? De eu ter um nome parecido, de eu namorar com a avó e tudo mais, só que realmente foi uma coisa que me deixou muito mais imerso na história. E também um dos motivos, não só por isso, né? Porque a história em si já é incrível. Inclusive eu deveria ter feito marcações aqui, não fiz nenhuma marcação. Mas eu marcaria o livro inteiro, basicamente, né? Porque o livro inteiro já é, tipo, realmente, eu vi esse personagem aqui, o protagonista, o homem, e eu realmente sentia que eu era ele, o frustrado. Não é tipo meme, tipo, nossa, eu tô vendo lá o Goku na TV, eu sou o Goku, literalmente eu. Tudo mais. Aqui é realmente, literalmente eu. E ela. No caso, não literalmente de forma bem literal, mas muitos aspectos aqui era literalmente eu e ela. Eu e Emily. Muitos aspectos. Aí isso realmente me deixou aqui embasbacado com essa história. E é por isso que eu acho essa história aqui tão boa quanto Tia Coisa ou Drácula. Tá no mesmo nível aqui. Noites Brancas e Tia Coisa e Drácula estão no mesmo nível pra mim. Por isso. E fantástico. Eu recomendei que ela lesse esse livro aqui também pra. Enfim. Mas é um livro que todo mundo deveria ler, né? Na minha opinião. Noites Brancas. Bom, agora acabou aqui os episódios. Vamos lá até o momento, acho eu. Os episódios aqui que eu tive com Emily. Mas acho que vai. Sei lá, enfim. Segue o fluxo. Eu tive uma certa indignação em um dado momento. Não com ela, mas com meus amigos. Por quê? Meus amigos, em um dado momento, meio que perceberam que outro amigo nosso, outro colega nosso, estava afim de uma menina, de outra menina. Uma menina lá. E aí, no caso, eles foram lá falar com ele sobre ele estar afim dessa menina. No caso, eu não reparei que esse cara estava afim dela, né? Porque, enfim. Mas, eles repararam isso dele. Mas não repararam no meu caso. Eu gostaria que eles tivessem reparado, sabe? É até que acolhedor quando a pessoa repara sem você ter que falar, ter que se abrir, que você tá afim de uma pessoa, que você gosta de tal coisa, tudo mais. Aí, no caso, eles repararam no dele, mas não repararam no meu. Sendo que eu acho que pra mim, eu também dei muitos sinais de que eu gostava dela, de Emily. Mas mesmo assim, eles não repararam que eu amava a Emily, né? E isso é bem indignador pra mim. Ou então, sei lá, vai ver, eles repararam, só que não quiseram falar mesmo. Não tem como eu saber sobre isso. Hum... Ah, e no caso, Emily era uma menina que também era muito cobiçada. Porque ela era muito bonita, era... ela tinha os olhinhos amarelados também. Ela era muito bonita, então muito... não sei se era muito inteligente, mas era inteligente, não era burra, né? E tudo mais. Ela era uma pessoa maravilhosa, né? Basicamente. De novo elogiando aqui ela, porque realmente não tem como não elogiar. E aí ela era muito cobiçada por outras pessoas também. E, como eu falei, né? Também o paraibano e também outro colega dela que era da mesma sala que ela.
Inclusive, em dado momento, eu até me surpreendi com isso, porque eu achei que esse colega dela, de óculos, ele gostava muito da amiga dela, Van Gogh. Porque ele ficava muito perto dela, só que não. Meio que eu descobri que, na real, Van Gogh é só amigo do de óculos. Aí, aí a Van Gogh meio que sabia que ela gostava dela. Porque ele contava tudo pra ela. Tipo, eles eram best friends, né? Não eram enamorados. Eram best friends. E tudo mais. Aí Van Gogh acabou. Eu fiquei sabendo atrás de Van Gogh que ele gostava dela. Tipo, realmente. Eu vejo. Com isso eu vi ainda mais que era um caso perdido, né? Porque realmente. Porque eu era muito coadjuvante na vida dela. Tanto por não ter quase nenhuma atitude de ir até ela conversar, como o paraibano tinha. Tanto por também não ser da mesma classe que ela, né? Porque isso me disponibilizava muito menos tempo para ter com ela. E aí nisso me criava um laço muito mais fraco do que ela criava possivelmente com o Dióculos ou o Paraibano. E realmente nesses momentos assim, né, eu vejo que realmente era um esperançoso na terra, uma terra devastada. Bom, hum, e com isso também concluí, né, como eu falei anteriormente, que ela significava muito para mim, ela. Era uma pessoa realmente muito significativa na minha vida. Só que, com certeza, o caso contrário não acontecia. Porque eu era muito coadjuvante na vida dela. Eu não significava quase nada para ela em comparação com o que ela significava para mim. Quase certeza isso. Quase não, é quase certeza. Sei lá, um expoente da quase certeza, né? Certeza não tenho, mas eu tenho 99% de certeza que eu era quase insignificante para ela. Emily. Bom, na despedida, que está entre aspas aqui, despedida, que no caso foi o momento em que eu possivelmente iria vê-la nunca mais, a não ser que eu fosse na escola ou mais grande e visse ela por acaso. Eu falei o bairro onde eu fui lá na escola, no refeitório novamente. No caso era um dia que teria karatê. Teria. E eu perguntei pra ela se ela não iria ficar de noite. Ela falou que não iria ficar de noite, não, ficar de tarde. Eu falei pra ela que se ela não iria ficar de tarde e tal, ela falou que não, que tava num calor lá de 40 graus, tem a temperatura, tem a sensação térmica de 40 graus, também porque eu tava com preguiça e tudo mais, aí ela só não quis ficar à tarde mesmo. E ela tava lá com o paraibano no refeitório conversando com ele. E aí foi nesse momento que eu falei, ok, tudo bem, até nunca mais então. Ela falou, até nunca mais. Nós despedimos, eu falei lá que eu passei a mão na cabeça dela, né? Tudo mais. E ela ficou lá com o paraibano, conversando com ele. O último momento que eu achei que ia ser com ela foi com o paraibano lá falando com ela. E não foi só nisso, né? Porque no caso depois, posteriormente, eu vi ela, que eu tava lá com meu amigo Bruce. Eu vi ela fora da escola com o paraibano também. Conversando com o paraibano, passando por aí com o paraibano. E aí isso me quebrou ainda mais o coração, né? Ver que ela tava lá conversando. Então, eu não sei eu não sei o que eles estavam conversando. Eu não sei de nada entre os dois. De nada. Mas estavam lá conversando. Tava lá conversando com um cara que apostava no Tigrinho. Daí isso realmente. A gente partiu o coração, né? Porque, enfim. Mas não foi esse momento final, não. Foi outro momento final aqui. No caso, eu vou ler aqui porque eu fiz uma anotação muito grande, mas eu vou anotar aqui. Eu vou ler aqui o que eu anotei. Despedida. Fiquei por ser muito coadjuvante em sua vida, sabendo que se mudaria. Peraí, vou ler de novo. Fiquei por ser muito coadjuvante em sua vida, sabendo que se mudaria para Pernambuco por um amigo em comum, o amigo Bruce, e não diretamente por ela. Antes, como despedida definitiva, dei-lhe um abraço, erguendo-a. Eu li muito mal, né? Mas bom, erguendo-a. Sente seus seios se pressionarem contra mim. A última lembrança dela a respeito de mim sou eu lhe causando dor. Depois via ficar a conversar muitíssimas coisas com os amigos que mais valorizava e não tive jeito para ir lá ter com ela. Pode-se dizer covarde.
É, porque depois de eu ter ela abraçado, o abraço final, eu vou repetir o que eu falei, né, basicamente. No caso, eu abracei ela, levantei ela assim, como, tipo, um abração assim, final emocionante. Aí, no caso, eu senti os seios dela se apertarem contra mim. No caso, quando o seio de mulher apertado assim é porque dói, né? E aí, provavelmente eu causei dor pra ela, abraçando ela, abraçando ela no final. E a última lembrança dela sobre mim, pessoalmente, é eu causando dor para ela. E depois eu a vi conversando com os seus amigos, que ela mais valorizava e que, e que significava alguma coisa pra ela. E eu não tive jeito pra falar com ela, porque eu sou tímido e não tenho atitude. E aí fiquei lá só olhando. E aí nunca mais falei com ela, pessoalmente. E nunca mais vou, né? Porque agora ela tá lá em Pernambuco agora. Para sempre. Bom, e aí, a última vez que eu falei com ela foi no Instagram. Que no caso, que no caso foi eu meio que fiz uma campanha de ir até meus amigos, falar para eles se eu poderia homenageá-los em algum livro meu, que eu fosse publicar eventualmente. Eu fiz isso com quase com todos aqui, basicamente, né? No caso, o que é homenagear alguém num livro, né? Acho que eu não vou ter algum exemplo aqui, mas geralmente quando tá aqui o livro, livros aqui é assim, né? Aqui não tem, não tá mais, tipo, sei lá. Tá aqui o título, tá aqui. Para Malcolm, para Arthur, para minha mãe e tudo mais. No caso, isso é homenagear o nome da pessoa para o livro, né? O nome em homenagem no livro. Aí, no caso, eu fiz meio que uma campanhazinha assim, né, para meus amigos, para perguntar para eles se. Eu matei. Para perguntar para eles se eu poderia homenageá-los com seus nomes em meus livros. Aí, no caso, todos aceitaram, né, obviamente, porque não precisam fazer nada, já teriam lá o nome deles escravado na história. Eu acho eu, se um dia eu fizesse, se um dia eu escrever tantos livros assim. E Emily não foi diferente. Ela também aceitou lá, deu pôr o nome dela em algum livro meu, embora eu não sei se eu vou pôr mesmo, mas vamos ver aí, né? E eu perguntei para ela porque ela tinha se mudado para Pernambuco. No caso, ela deu lá a explicação, né? Explicação meio que sonhadora também. No caso, ela falou que se mudou para Pernambuco. Não sei se foi com a mãe. Eu não sei agora, não lembro agora como foi. Ela falou que se mudou para Pernambuco porque ela gostava de viajar, de conhecer lugares novos. Só que, tipo, não é bem assim, né? Porque tem 16 anos, ou 17 agora, não sei. Ela é da Bahia, ou seja, não tem condição financeira muito boa, estuda escola pública. Ou seja, ela não se mudou só porque gostava de viajar, né? Tinha outra justificativa, no meu ver. Ou sei lá, vai ver ela. Vai ver a família dela economizou muito dinheiro para poder escolher um lugar novo para morar. É o lugar que fosse ia. Aí ela escolheu lá, o lugar para morar. Só se foi isso, não sei. E aí, no caso, ela não me falou muito mais sobre isso. E. Foi só isso mesmo que eu falei com ela. Sobre sobre o nome em homenagem em um livro meu. Sobre o porquê ela se mudou para Pernambuco. E, bom, posso dizer, acho eu, que eu ainda não a superei. Não porque eu fico pensando nela o dia inteiro. Às vezes eu penso nela, assim, tipo agora, mas também em outros momentos. Corriqueiros do dia a dia. Às vezes eu penso nela. Mas com cada vez menos frequência, felizmente. Inclusive, eu tô até pensando em queimar a blusa com um beijo dela. Pra, tipo, ser um símbolo assim de acabou, tudo mais. Mas não de Fênix, ressurgir. Embora seja de fogo. Papo de noia. Bom, eu posso dizer que eu não superei ela ainda, mas porque eu ainda sonho com ela. Não sonhos eróticos. Sonhos eróticos eu só tive com Julieta. Como eu não tive nenhum sonho erótico, na real eu tive meio que sonhos poéticos, pode-se dizer. Por exemplo, meio que tive um sonho em que foi um encontro que eu tive com ela que demonstrou todo o histórico de encontros que eu tive com ela. No caso, foi um momento lá que a gente se encontrou, conversamos, aí fomos se distanciando cada vez mais. Aí depois, no momento, eu fui lá meio que correr até encontrar ela de novo, só que eu não encontrei ela. E eu encontrei alguém que eu achei que não era ela. Sinal, meio que poderia ser um sinal de que
Eu nunca encontraria alguém como ela, mas alguém que eu poderia substituir por ela. Algo assim. Sonhos, né? Enfim. Sonhos não são explicáveis. Explicáveis. E aí, é isso. Emily. A mulher que mais amei na minha vida. E temos aqui também um extra. Uma extra, melhor dizendo. Que no caso não foi uma mulher que eu fiquei afim. Aliás, uma menina, porque eu sou jovem, né? Que eu fiquei afim. Mas eu achei ela bonita, achei ela interessante, queria conhecê-la, mas não consegui conhecê-la. Porque eu também não tinha atitude. Mas enfim, eu vou explicar aqui melhor. Vou chamar ela de Rosemary. Mas não porque ela teve filho. Mas sim porque combina o nome dela real com esse fictício aqui. Rosemary. No caso eu a vi, né? Ela era como as outras. Ela era mais baixa, branquinha, loirinha. No caso ela tinha um nariz meio avantajado, assim. Meio pontudo. Emily não tinha nada demais assim que se destacasse na cara dela, Emily. Nada de negativo. Que deixava ela ainda mais perfeita. Mas essa tinha um nariz meio pontudo, mas é irrelevante isso, né? Hum, eu fiquei observá-la. Eu fiquei observá-la por um bom tempo. E tudo mais. Eu achava ela muito bonita. Mas nunca tive coragem de chegar nela e tal. E eu meio que criava uma cena na minha cabeça. Que eu iria chegar nela. Mas nunca cheguei de fato. Porque no caso a cena na minha cabeça era simplesmente ir lá chegar nela e falar, ô, preciso falar com você em particular aqui. E tal, chegar lá num canto mais reservado e depois falar tudo que você tinha por ela. Tudo mais. Só que isso nunca aconteceu, né? Porque eu não tenho atitude. Então só ficou apenas a cena na minha cabeça. Hum, e eu meio que ficava meio que seguindo. Não seguindo, mas. Eu meio que tentava ficar próximo dela o máximo possível sem ela perceber que eu tava querendo ficar próximo dela. Coisa de idiota. E no caso, o único momento que eu quase tive interação com ela foi no momento que eu tava lendo um livro, ao qual se chama O Dilema do Porco-Espinho, do Leandro Carnal. E um amigo dela chegou lá em mim e falou: tá lendo o quê? Eu mostrei aquele livro que eu tava lendo, isso foi só isso. Aí no caso, talvez se eu tivesse tido uma conversa maior com esse amigo dela, eu poderia ter me tomado ali no grupo e conversado com ela posteriormente. Inclusive, eu lembro que eles estavam jogando Uno na época lá. E também eu lembro que outra amiga dela, da Rosemary, falou lá pra ela que ela tinha que arranjar um namorado, ou algo assim, ó, namorar, sei lá, eu não lembro, eu só sei que o assunto era namorar. Eu fiquei tipo, caramba, eu tô aqui, o assunto é namorar. Bom, enfim, não deu nada. E depois, né, isso era uma coisa só minha, ninguém mais sabia disso. Mas posteriormente, eu falei disso, que eu gostava dessa menina, para umas amigas minhas lá. No caso, essas amigas minhas na primeira vez, eu falei isso duas vezes. Essas amigas minhas na primeira vez, elas sabiam que eu era muito tímido, que eu era frouxo. E no caso perguntaram se eu não queria que ela chegasse nela, falar com ela. No caso, inicialmente eu falei que não, porque, enfim, eu sou desses. Eu realmente nego muitas coisas quando me oferecem. Mas, posteriormente, outra oportunidade, elas perguntaram isso de novo pra mim. Se eu queria que ela chegasse nela. E nessa segunda oportunidade, eu falei que sim. Aceitei elas chegarem nela. Só que, bom, então agora eu vou começar a acusar aqui, né? Eu acho que falaram isso de querer que eu chegasse nelas, de eu querer que elas chegassem nelas. Pô, de eu querer que elas chegassem nela para meio que se pagar de boazinha e de moralista. Tipo, eu tô querendo fazer um bem aqui pra você, mas você tá recusando, então tudo bem. Tá, mas eu tô querendo aqui, né? Então, por quê? Quando eu aceitei, elas sabiam já, elas me conheciam desde o segundo ano. Eu também me interessei por Rosemary no terceiro ano. Mas não foi paixão, foi só interesse. Eu me interessei por ela no terceiro ano, ela me conheceu desde o segundo ano. Elas sabiam, já me conheciam, né? Que eu era muito de rejeitar.
propostas e ofertas e tal. As coisas aí, no caso, elas me proporam isso de novo, esperando que eu iria rejeitar novamente. No caso, é o que eu acho, né? Só que aí quando eu aceitei, elas ficaram meio que dando migué. No caso, elas foram lá até Rosemary uma vez. E, segundo o que me relataram, na hora de falar com Rosemary, elas meio que paralisaram. Elas não sabiam, elas não souberam o que falar para Rosemary na hora ali. Ficaram sem saber. E aí depois, é, depois na segunda vez que elas tentaram chegar em Rosemary, elas falaram assim: para eu dar o meu Instagram para Rosemary, para nós dois conversarmos lá sós pela internet, porque eu tenho uma dificuldade um pouco menor de conversar com pessoas pela internet, né? Pelo Instagram, WhatsApp e tudo mais. E aí, no caso, elas proporam, ou foi eu que propus, para eu dar o meu Instagram, para elas darem meu Instagram para ela. Então, só que elas pegaram lá o papelzinho que eu anotei no meu Instagram e meio que foram atrás de Rosemary. Não sei porque eu não vi. Mas elas falaram lá que Rosemary estava fugindo delas. Sendo que ela não conhecia elas e tal. E meio que isso estava meio vergonhoso para elas. Porque elas estavam lá indo atrás de Rosemary e Rosemary fugia. Elas sentiam que estavam se vergonhando com isso. E aí com isso, elas falaram lá que não iriam mais atrás de Rosemary. E não deram papéis pra ela em nenhum momento. Elas me devolveram o papelzinho, né? Com o meu Instagram. Aí, no caso, me falaram que não iriam mais ir atrás de Rosemary e que se eu quisesse, eu que teria que ir atrás dela. Porque no caso ela sabia que eu não iria, né? Isso era óbvio. No caso, ok, tudo bem. Realmente o mais correto era eu ir até ela. Mais correto. Só que elas proporam delas mesmas irem até ela. E depois delas proporem, elas dão essa desculpinha sarrapada. Realmente, antes não propor, né? Elas sabem que. Elas me conhecem, elas sabem que eu não ia conseguir ir até ela. Tanto que eu não fui. Inclusive eu soube que o nome dela é Rosemary depois por uma coincidência. Né, que ela tava lá na chamada da sala dela, que no caso a chamada da sala dela tinha atrasado e tal. E aí ela foi chamada, e eu soube que o nome dela era esse, Rosemary. Só soube o nome dela por causa disso. E tudo mais. Bom, é isso. Eu acho que minhas amigas foram falsas moralistas, tentando pagar de boazinhos comigo. Mas enfim, tanto faz, né? Porque depois também eu meio que desapaixonei por Rosemary de novo. Sem me apaixonar. Desapaixonei sem apaixonar. Fiquei afim por Rosemary. Porque no caso meio que eu percebi que ela poderia até ser uma menina meio bagunceira. Ou não também, sei lá. Não era muito tímida como eu achei que ela poderia ser. Porque eu gosto de menina tímida, né? Porque eu também sou, me identifico mais. E consigo interagir melhor, pois identificação gera maior atração, né? Enfim, bom. Aí no caso eu percebi que ela poderia ser meio que baderneira, barraqueira, tudo mais. Aí somado a isso, somado à minha capacidade de chegar em mulher, aí já morreu o interesse, né? Aí depois, posteriormente, depois eu fui me apaixonar por Emily. E é isso. Bom, esse foi o vídeo sobre minhas paixões amorosas, das quais nenhuma se concretizou, né? Vamos ver aí se um dia meu coração, que já foi partido, um dia vai ser preenchido. E vamos ver.